Olá, eu sou a Luca e hoje no Cada Caso um Caos a gente vai falar sobre um dos caras mais pedidos aqui no canal, Layne Staley do Alice in Chains. Essa semana faz 18 anos que ele foi encontrado morto. Bom, dando uma geral, o Layne Staley nasceu no dia 22 de agosto de 67 em Washington, nos Estados Unidos. A infância foi bem tensa, né? Quando ele era moleque, os pais se separaram, né? Ele tinha só 7 anos de idade, o pai era viciadaço em drogas e desintegrou no ano seguinte, quando ele só tinha 8 anos. Nunca mais teve notícias do figura. O Layne disse numa entrevista que sua infância foi pesada e cheia de castigos. Inclusive, um dos vídeos mais famosos da banda é o hit Angry Chad. O Layne disse que fez questão de dirigir esse vídeo porque era muito pessoal, né? Foi todo pensado aí em cima de um castigo que o pai costumava usar. O que era? Ele deixava o filho preso por horas numa cadeira, se olhando ali no espelho. Bom, o Layne cresceu pensando em ficar famoso para talvez, quiçá, um dia o pai dele aparecer, e foi o que aconteceu. Ele surgiu do nada e ao invés de se retratar, ele teve a incrível ideia de usar heroína com o filho. Numa entrevista para a revista americana Loudwire, sua mãe disse que o filho era muito recluso e se isolava direto, assim. Ela disse o seguinte, que o Layne era a criança mais quietona da turma dele, do ensino médio, e o palco deu para ele permissão para fazer o que todo mundo quer fazer às vezes, que é só gritar. Vários amigos do Layne confirmaram essa história. Ele era muito conhecido por ficar isolado semanas, não atendia telefone, nem a campainha, ficava jogando videogame assim enlouquecidamente por horas, varava dia, virava vários dias. O Layne também era conhecido pelo vício em heroína, né? Vários amigos tentaram ajudar, até o John Frusciante do Red Hot Chili Peppers tentou, mas foi ignorado. O John disse que o Layne simplesmente deixou ele falando sozinho. O Layne sofreu várias perdas, né? Mas uma das principais foi a da noiva Damri Lara, que morreu por uma infecção relacionada com o uso de drogas. Depois desse BO todo, né? O Layne entrou numa depressão profunda e deitou nas drogas, fumava crack, cheirava, usava heroína, enfim, o pacote completo. Em 2002, o Layne se enfiou no apartamento dele em Seattle, o que era até um comportamento comum dele quando batia esses surtos de isolamento, só que esse foi o último surto. No dia 19 de abril de 2002, ele foi encontrado morto dentro de casa, né? Segundo os médicos, o Layne teria morrido no dia 5 de abril. A última pessoa a falar com o Layne Staley foi o Mark Starr, que além de ser um dos seus melhores amigos, também tocou com ele no Alice in Chains, né? O Mike, na real, nunca superou a morte do Layne, e até a morte dele, inclusive, né? Eu lembro de assistir há uns 10 anos o Celebrity Rehab, que era um reality antigo que mostrava várias celebridades num centro de reabilitação. O Thiago Leifert deles lá era o Dr. Drew. O Mike estava nesse programa e disse que se sentia super culpado pela morte do amigo, porque pouco antes do Layne morrer, ele foi visitar, viu o estado que ele estava e não chamou ajuda, mesmo vendo a degradação humana que era a situação do Layne. Ele foi lá tipo um dia antes dele ter morrido. Logo depois que esse programa foi ao ar, aqui no Brasil, né, a gente ouvia aí essa notícia de que o Mike Starr tinha morrido por overdose dentro de casa. Bom, o Mike tinha ido na casa dele no dia anterior, né? Aí 2 semanas depois, o Layne não atendeu mais ligações, não apareceu na recepção, sumiu. Como ele sempre dava dessas, né, os vizinhos nem desconfiaram. Mas como ele não tinha feito nenhuma transação bancária, não tinha chamado o Rap lá da época, a empresária dele ficou meio que de segunda e ligou para a mãe dele para dar aquele confere e saber se tinha alguma notícia. Na sequência, ela resolveu ir até a casa do Layne acompanhada da polícia. Chegando lá, eles encontraram o corpo no estado avançadíssimo de decomposição. O Layne, que tinha 1,80 m, estava com 34 anos e pesava só 39 quilos. O estado de putrefação permitiu o reconhecimento só pela arcada dentária, só para você ter uma noção, hein? Próximo ao corpo tinha alguns itens ali que indicaram a causa da morte. A Speedball, que é uma mistura mortal de cocaína, heroína e crack. O corpo estava tão irreconhecível que inicialmente a mãe dele achou que se tratava de algum tipo de escultura feita pelo filho. Demorou para cair a bigorna, assim que era ele. O Layne sempre vai ser reverenciado, né, pela voz absurda, criatividade e inovação. O Alice in Chains é sem dúvida não só uma das primeiras bandas da cena grunge, mas uma das mais fodaralhas da música mundial. O presidente da Câmara da cidade de Seattle proclamou oficialmente em 2019 o dia 22 de agosto como o dia de Layne Staley, data que seria o aniversário dos seus 52 anos de idade. O dia de Layne Staley procurou também chamar a atenção assim, né, para um fundo memorial Layne Staley, muito legal, uma ideia da mãe dele, uma associação criada pela mãe, né, em 2002, com o objetivo de tratar o vício em heroína entre os membros da comunidade musical de Seattle. Bom, mas e aí?
Quais são as semelhanças e as diferenças entre o isolamento autoimposto, como por exemplo pelo Lane ou por um eremita, e o isolamento como a gente está tendo agora por causa do coronavírus? Né? O que rola? Como que é a diferença desses isolamentos? Para responder isso, vamos ver o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Olá, Luca, um beijo para você e para esse pessoal que está de quarentena como eu e você. Sim, Luca, existem dois tipos de isolamento. Um é voluntário, quando a pessoa por si mesma decide se afastar do convívio social, como é o caso dos religiosos, ou por razões emocionais, como parece ter sido o caso do Lane Staley. O outro tipo de isolamento é esse que estamos vivendo atualmente com a pandemia. Isso é, quando a gente é forçado a se isolar por força de um motivo que é alheio a gente mesmo. No caso, o coronavírus e sua pandemia. Agora é hora de falar sobre o que rola no isolamento que estamos vivendo aí com essa época de coronavírus. O que rola, gente? Está óbvio para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, ou seja, apesar dos alertas, apesar das recomendações, apesar do perigo, parte da população não está aderindo ao isolamento voluntário, que é a única arma que a gente tem para combater o coronavírus. O que será que passa na cabeça dessas pessoas que não aderem ao isolamento social? Algumas pessoas podem associar o isolamento como um castigo ou uma punição. Vocês devem se lembrar disso. Qual era o pior castigo que nossos pais nos davam? Vá para o quarto, menino. Vá pensar na besteira que você fez. Ou seja, cortavam o nosso convívio social. E a gente pode associar isolamento como uma punição. A negação pode fazer com que as pessoas façam vista grossa diante de um evento tão catastrófico como esse que vivemos. Por fim, o que pode passar na cabeça das pessoas é o medo. Medo da solidão, medo de não aguentar a própria companhia, medo de adoecer, medo de ficar deprimido, hipocondríaco, fóbico, etc. Eu vou fazer um parênteses. O isolamento não vai criar nada em você. Ele pode sim trazer para fora coisas que estavam guardadas aí dentro de você, na sua caixa preta. Se assim for, peça ajuda. Psicólogos estão atendendo gratuitamente pela internet e talvez seja essa a contribuição que o isolamento pode lhe trazer, aprender a lidar com você mesmo. Para concluir, a nossa geração foi tomada de uma brutal surpresa diante dessa pandemia. Nós nunca havíamos lidado com algo assim. É tudo novo, gente. E diante dessa novidade, a gente vai aprendendo, humildemente, a cada dia, no dia a dia. Beijo para todos. You have a problem with heroin. Does it automatically make you think about death because you're playing with your life a lot? Or... Yeah, I suppose that comes with the territory. You're flirting with death, and that's probably what's most attractive about it at first, is the danger, you know. But I beat it, I beat death. I'm immortal. Excuse for creativity? No, I never created anything when I was in that state of mind. It was only when I stopped that I could create. Do you believe in life after death? Yeah. What kind? I think I will come back in the form of a small aquatic creature, or possibly something from the insect world, something interesting, something large, and maybe an Amazonian beetle. Thank you very much and good night. E aí, curtiu? Então manda aí a sua sugestão nos comentários. Qual artista que você queria saber mais aí sobre os transtornos mentais, o que acontecia na mente desta pessoa que você tanto admira ou admirava. Escreve aí, compartilha, curte e vamos que vamos. Valeu!